Olá pessoal, estamos de volta para mais uma aula no canal. A nossa aula de hoje é a continuação sobre função do primeiro grau, aula número 2. O foco da nossa aula hoje é gráfico de uma função do primeiro grau, a taxa de variação dessa função do primeiro grau e algumas interpretações gráficas de formação da lei a partir desse gráfico. Então a aula de hoje é focada em cima dessa parte gráfica das funções do primeiro grau. Então vamos ver como é que se processa a questão das construções dos gráficos das funções do primeiro grau. Para construir o gráfico cartesiano é preciso que nós vamos atribuir valores para o x e, consequentemente, quando você atribuir valores para o x, você vai encontrar os valores do y. Quando você fizer isto, você vai montar um par ordenado. A partir do momento que você monta um par, esse par ordenado aqui ele é formado por quem? Ele vai ser formado pelo x e pelo y. E aí nós vimos desde o início da introdução das funções que o sistema de coordenadas que nós usamos é as coordenadas cartesianas. Então vamos lá para a nossa construção dos gráficos. Então veja que no exemplo número 1, está pedindo que nós construímos o gráfico da função y igual a 2x mais 3. Veja que daqui nós precisamos saber algumas dicas importantes sobre a questão dos valores do a e do b que nós vimos na aula anterior. O a sempre é aquele valor que vai estar acompanhado do x. O a no caso aqui seria quem? Seria o 2 e o b no caso seria quem? Seria o 3. Então, para nós encontrarmos, para construirmos o gráfico de uma função do primeiro grau, é necessário atribuir valores aqui nessa coluna do x. Esses valores, eles são arbitrários. Você escolhe os valores, mesmo porque qualquer valor que você escolher, ele vai pertencer a esse gráfico. Então, eu vou escolher números pequenos para o gráfico não ficar tão extenso. Vou escolher o 0, vou escolher o número 1, vou escolher o menos 1 e pode ser o menos 2. Então, vamos escolher o menos 3. Então veja que eu escolhi aqui arbitrariamente qualquer valor para o x. Você pode escolher qualquer valor, mesmo porque quando você colocar ele na função, você automaticamente com os cálculos você vai encontrar um y. E esse par ordenado, de fato, ele vai pertencer à função, independente de que valor você vá escolher. Mesmo porque em cima desse gráfico, nós temos infinitos pares ordenados. Nós estamos pegando apenas alguns desses pares ordenados para construir o gráfico. Então, se eu pegar no caso o meu x igual a 0, o meu primeiro valor do x aqui, o meu x igual a 0, e colocar ele na minha função, aqui vai ficar assim, ó, no lugar dessa função aqui, eu vou botar o x. Então, aqui vai ficar y igual a quem? A 2 vezes 0 mais quem? Mais 3. Então, 2 vezes 0, isso aqui vai zerar, logo o nosso y ele vale 3. Então, nós vamos ter aqui o primeiro par ordenado como sendo o 0 e o 3. Se eu pegar agora o nosso segundo x, qual é o nosso segundo x? O nosso segundo x, que eu adotei aqui, é o 1. Então, aqui vai ficar y igual a 2 vezes 1 mais quem? Mais 3. Aqui 2 vezes 1 é 2. 2 mais 3 vai ser igual a quanto? 5. Então, nós vamos ter o par ordenado 1 e 5. O outro valor, o terceiro valor que nós adotamos foi menos 1. Então, y igual a quanto? Igual a 2 vezes menos 1 mais quanto? Mais 3. 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos 2 mais 3, isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 1. Então, nós vamos ter o coordenado menos 1 e 1. E para encerrarmos aqui, nós vamos ter o nosso quarto valor, que foi o valor de que nós adotamos, foi o menos 3. Então, y vai ser igual a 2 vezes menos 3 mais 3. Aqui vai dar menos 6 mais 3, que isso aqui vai ser menos 3. Então, nós vamos ter um par ordenado menos 3 e menos 3. Então, veja como é que nós vamos agora colocar no gráfico cartesiano, sistema de coordenadas, esses pares ordenados. Vamos ver cada um deles aqui, no caso, dentro do sistema de coordenadas cartesiano. Então, vamos ver como é o procedimento disso aqui. Então, vamos lá. O primeiro, temos que localizar o eixo. Esse aqui é o eixo do y e esse aqui é o eixo do x. Cada quadrículazinha dessa representa uma unidade para ficar melhor a questão da estrutura do gráfico. Então, o nosso primeiro par ordenado aqui é 0 para o x, 0 para o x e 3 para o y. Então, nós vamos lá para o 3 do y. 1, 2, 3. Como esse par ordenado, o x dele é 0, então nós marcamos o ponto em cima do valor do y. O segundo ponto,
1 e 5, nós temos 1 para o x e 5 para o y. Nós paramos no 3, aí 4, 5. Aqui é o 5. Aí fazemos essa linhas paralelas aos gráficos. Encontramos esse par ordenado como sendo 1 e 5. O outro é menos 1 e 1. Nós temos menos 1 do x, que é para o lado esquerdo, e 1 do y, que é aqui. Então, nós fazemos esse procedimento. Aqui nós temos o terceiro ponto. E o nosso quarto ponto, nós temos menos 3 do x, ó, menos 1, menos 2, menos 3 aqui do x. E nós temos aqui embaixo, ó, menos 3 do y. Não esqueçam da posição de cada um desses sistemazinhos na hora que for colocar. Veja que esses pontos, automaticamente, por eles pertencerem a uma função, eles vão estar todos alinhados. Por quê, professor? Porque, de fato, o gráfico de uma função do primeiro grau, ele é o alinhamento desses pontos. No momento que você liga esses pontos, e você vai ter o quê? Você vai ter o gráfico, só um instante, você vai ter o gráfico dessa função. Então, esse gráfico dessa função aqui, ó, nós temos aqui como sendo o gráfico da função y igual a 2x mais 3. Veja que esses pontos passam todos eles, aliás, o gráfico passa em cima de todos esses pontos que pertencem, logicamente, a essa função. Então, veja que tem umas curiosidades sobre esses gráficos que nós precisamos entender. Veja que esse ponto, ele tocou o nosso eixo, no caso aqui, o eixo do y, aonde? Ele tocou esse gráfico aqui no 3. Aí você diz, professor, o que tem a ver esse gráfico ter tocado o eixo do y no 3? Esse 3 que ele se refere, gente, é justamente esse B. Esse B é o local, no plano cartesiano, onde o gráfico da função do primeiro grau vai tocar o eixo do y. Então, veja, nós temos aqui uma dica logo imediata. O valor do B é o local do par ordenado onde o eixo, a reta vai cortar o eixo y. O valor do A, nós vamos ver no tópico seguinte o significado do A. Ele tem a ver com a taxa de variação desse gráfico. Se o gráfico for muito inclinado, depende do A. Se o gráfico for com valores, ângulos maiores do que 90 graus, no caso, nós vamos ter um tipo de valor para o A e um tipo de valor para o A, dependendo da sua posição na questão do gráfico. Então, vamos ver o nosso segundo gráfico. O nosso segundo gráfico, veja que aqui nesse primeiro nós tínhamos o nosso A positivo, o A igual a 2. Veja que agora, aqui nesse segundo gráfico, tirando nossas coordenadas aqui, nós vamos ter o A sendo menos 1, que está aqui acompanhado do x, e o valor do nosso B, no caso, é o 4. Então, veja que aqui eu já sei que a minha função, pela dica anterior, ela vai tocar o 4, ela vai cortar o eixo do y num par ordenado 0, 4. Do mesmo jeitinho que ele cortou aqui o y, nesse gráfico anterior, no par ordenado 0, 3. Então, a primeira coisa que você tem que fazer na hora que for fazer o gráfico, para melhor interpretação, é começarmos com o x igual a 0. Então, começando com o x igual a 0, fica melhor o nosso entendimento de onde ele vai cortar o eixo do y. Vamos colocar aqui no caso 1, vamos colocar menos 1 e vamos colocar menos 2, né? São valores arbitrários, posso colocar, adotar qualquer um. Então vamos lá para o nosso primeiro y. O y vai ser igual a quem? Menos o x mais 4. O nosso x é 0, então vai ficar menos 0 mais 4. 4 menos 0, isso aqui não vai alterar, nós vamos ter 4. Então veja que nós temos o par ordenado 0, 4. Qual é o nosso outro y? Y igual a quem? Agora o x é 1. Então aqui vai ficar menos 1 mais 4. Menos 1 mais 4 é igual a 3, que é a mesma coisa de 4 menos 1, que é igual a 3. Aqui nós vamos ter o par ordenado em 3. Vamos para o nosso terceiro par ordenado. O x agora é menos 1. Veja que lá na minha expressão eu tenho menos antes, e aqui eu também tenho menos aqui no menos 1. Então tem que botar um parênteses aqui para ficar legal na hora não ter confusão de sinais. Aqui você faz o jogo de sinal, aqui vai dar 1, e 1 mais 4 vai ser igual a quanto? 1 mais 4 vai ser 5. Você vai ter o par ordenado aqui, ó, menos 1 e 5. Vamos para o nosso último par ordenado, y igual a quem? O y é igual a, veja que o x é menos 2,
Então aqui vai ficar menos 2, mais quem? Mais 4. Aqui vai ficar menos com menos, que vai dar mais. Aí 2 mais 4, isso aqui vai dar igual a quanto? 6. Então nós vamos ter o pau ordenado menos 2 e 6. Vamos ver como é que ficaria o nosso gráfico, né? Vamos ver o procedimento dele aqui. Eixo do Y, eixo do X. Primeiro pau ordenado, o 0 e o 4. Então 0 para o X. 1, 2, 3, 4 para o Y. Aqui nós temos o nosso primeiro ponto que pertence a esse gráfico. 1 e 3. 1 para o X, 1 para o X, 3 para o Y. Abaixo um pouco aqui, você vai ter esse pau ordenado. Segundo pau ordenado. Terceiro pau ordenado, você vai ter quem? Menos 1 e 5. Menos 1 para o X, menos 1 para o X aqui. E o 5 para o Y. Vamos botar esses valores aqui do outro lado. Aqui 4. E vamos colocar aqui 3, não vai alterar nada a posição deles aí no gráfico. Então nós vamos ter aqui menos 1 e 5. Aí nesse ponto aqui nós vamos ter o valor do nosso terceiro pau ordenado. E o último pau ordenado, menos 2 para o X aqui. E 6 aqui acima do 5, logo imediato, você vai ter isto aqui, o nosso quarto pau ordenado. Então veja que de fato esses pontos eles ficam todos alinhados. Eles têm que ficar todos alinhados porque de fato eles pertencem à mesma reta. Então o que eu vou fazer aqui? Observe que eu vou juntar esses pontos, né, para formar aqui o meu gráfico cartesiano nessa posição. Aí o que você observa? Você observa que a gente vai ver futuramente qual o significado desse toque aqui no eixo do X. Do mesmo jeito que nós vamos depois estudar o significado desse gráfico no eixo do X, né? No eixo do X, qual o significado dele? Então, quando a gente estiver fazendo o estudo dos sinais, que nós precisamos calcular a raiz, né? A raiz da função, nós vamos observar que, de fato, esse pontozinho que nós temos aqui, nada mais é do que a raiz dessa função aqui, no caso, a função do primeiro grau. Muito bem, então veja a coisa curiosa. Quando o valor do A aqui foi positivo, ó, veja que ele foi positivo, a inclinação desse gráfico ele foi para onde? Ó, foi para a nossa direita, inclinação para a direita. Veja que quando esse valor do A deu negativo, a inclinação desse gráfico aqui, ó, ele foi para onde? Ele foi para a esquerda. Outra curiosidade, o ângulo que esse gráfico, quando o A ele cai para a direita, ele forma com o eixo do X, esse ângulozinho aqui, ó, vamos chamar de ângulo alfa, ele é um ângulo agudo, ele é menor que 90 graus. E se você observar agora, esse ângulo que ele faz nesse sentido, né, no sentido da inclinação do gráfico, esse ângulo aqui, ele é um ângulo maior do que 90 graus, ele é um ângulo obtuso. Então veja que influencia. Se ele cai para a esquerda é porque o A é negativo, menor que 0. Ele vai ter um ângulo obtuso. Se ele cai para a direita, ele vai ter o A positivo. Se ele vai ter o A positivo, o ângulo vai ser um ângulo que? Esse ângulozinho aqui é o ângulo agudo. Não esqueçam dessa dicasinha para vocês. Então vamos lá. Vamos continuar nossa aula estudando agora o valor inicial e a taxa de variação. O que de fato é o valor inicial e a taxa de variação de uma função do primeiro grau? O coeficiente b, que a gente falou anteriormente há pouco tempo, nessa função polinomial do primeiro grau, que é f de x, y igual a x mais b, ele é denominado valor inicial. Por que ele é denominado valor inicial? Ele é denominado valor inicial quando você adota para o primeiro pau ordenado o x igual a 0. Logicamente, se o x for igual a 0 nessa função, nós vamos ter y igual a a vezes 0 mais b. Aí veja que isso aqui zera e nós vamos ter y igual a b. Logo, nós vamos ter um ponto, um pau ordenado 0 para o x, 0 para o x, e o valor do b que nós temos como valor numérico do coeficiente que nós temos na função do primeiro grau dada. Então, o ponto onde o gráfico f de x corta o eixo y, que eu acabei de falar anteriormente. Então, veja, a dica é, esse pau ordenadozinho bem aqui, ele é o 0 e o b. E, obrigatoriamente, ele vai cortar aqui esse eixo, ó, o gráfico, ele vai cortar esse eixo de quem? O eixo do y. Detalhe, esse pontozinho onde ele toca o eixo do x, esse ponto aqui, como eu falei anteriormente,
a gente vai estudar os sinais, é a raiz dessa função aqui, a função polinomial do primeiro grau. O que vem ser a taxa de variação? A taxa de variação está relacionada com o coeficiente A. Dica importante, né? Dica importante. Como é que eu calculo esse A? Normalmente, quando você vai escrever uma função, é preciso você formar um sistema de pares ordenados, que você usa o método de adição, substituição ou comparação, para encontrar o valorzinho aqui do A, eu já fiz na aula número 1, e o valorzinho do B. Só que agora, diante dos assuntos vão se alongando e se aprofundando mais, para mim calcular o valor do A, eu não preciso mais formar em par ordenado. Já vou encontrar como? Para mim encontrar o valor do A, que está na função do primeiro grau, que é esse Azinho coeficiente, eu pego aqui desse sistema, desse gráfico, eu vou pegar apenas 2 pares ordenados para mim encontrar esse valor do A. Não necessariamente, qualquer valor que você pegar para esses pares ordenados, desde que esses pares ordenados estejam no gráfico da função, você vai encontrar o A, independente de que par ordenado você vai pegar. Então aqui eu peguei um par ordenado A, formado pelas coordenadas XA e YA, e peguei um par ordenado B, formado pelas coordenadas X do B e Y do B. Como é que de fato eu vou encontrar esse A? O A nada mais é do que quem? Você pega o Y do B, você vai pegar aqui o Y do B, só um instante, você vai pegar aqui o Y do B e subtrair de quem? Subtrair do Y do A. Isso aqui para quem? Para o nosso numerador. E no denominador você vai pegar o x do B menos o x do A. Quando você fizer essa subtração, nós vamos encontrar aqui uma razão. Essa razão pode ser que, ou uma fração, né, como queiram, pode ser que ela dê exata, pode ser que não, mas é uma razão, é uma fração que nós vamos encontrar. Então, o que vai ser de dica importante? Para mim escrever agora uma função, basta eu olhar o valor onde ele toca o eixo do y. No momento que eu encontro ele, eu já encontro o valor do b. E para me encontrar esse azinho aqui agora, eu uso essa fórmula. Para encontrar o valor do a. Quando eu encontrar esse valor do a, aí eu já tenho a minha função y igual a x mais b. Então vamos ver um exemplo bem legal para a gente aplicar essas dicas que eu dei anteriormente. Ele está pedindo aqui na questão que nós escrevamos essa função aqui, ó, f de x, função f de x é igual a x mais b. Lembre lá da aula número 1 que nós pegamos dois pares ordenados, montamos um sistemazinho de A e B, aí fizemos as eliminações pelo método de adição para encontrar o A e o B. Só que agora não. Por aqui, pelo próprio gráfico, o que você vai observar? Que o nosso B é o local onde o gráfico corta o eixo do Y. Então aqui, ó, no 4. Então o nosso B é o 4. E como é que eu vou encontrar agora, professor? O A nada mais é do que quem? O Y do B menos o Y do A. Isso aqui tudo dividido por quem? Pelo X do B menos o X do A. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar dois pares ordenados desse aqui, ó, qualquer dois. Eu vou pegar esse, por exemplo, ó, pego esse par. Se eu quiser pegar esse, professor, dá do mesmo jeito, tem problema. Eu peguei esse, posso qualquer par ordenado que esteja nesse gráfico aqui, ó, que esteja em cima do gráfico, eu posso pegar qualquer um deles para mim poder fazer esse cálculo do A. Eu estou pegando esse par. Que par ordenado vai ser esse? Eu vou chamar ele de A. Ele é formado por quem? Ele é formado pelo 2 e formado pelo quem? Pelo 8. Então ele é formado pelo 2 e o 8. E quem é esse par, professor? Eu vou chamar ele de B. Esse par ordenado B ele é formado, primeiro X, não esqueçam. Ele é formado pelo menos 4 e formado por quem? Ó, pelo menos 4 também. Veja que ele vai para cá e para cá, né? Não esqueçam disso aqui, ó, a posição de cada um deles. Menos 4 e menos 4. Então vai ficar como agora? Veja que aqui eu tenho o meu X do B, porque é o B. Aqui é o Y do B. Aqui eu tenho quem? O X do A, porque é o A, e o Y do A. Então jogando na fórmula vai ficar como? Quem é o nosso Y do B? O nosso Y do B é o menos 4. Então aqui vai ficar menos 4 menos o nosso Y do A. Quem é o nosso Y do A? 8. Então menos 4 menos 8. Dividido por quem? Quem é o nosso X do B? O nosso X do B aqui no caso, ó, menos 4. Menos o nosso X do A. O nosso X do A aqui é 2. Então, ó, aqui, 2. Aqui o valor do X do A.
Então aqui vai ficar como o nosso A? O nosso A vai ser igual menos 4 com menos 8, aqui vai dar menos 12. E menos 4 com menos 2 aqui vai dar menos 6. Se eu dividir isso aqui menos por menos, fazer o jogo de sinal aqui vai dar mais. 12 dividido para 6 vai dar igual a 2. Então vejo que o nosso A ele é 2. Logo, vejo que foi mais rápido para me escrever essa função. AX mais B. Aí o que eu vou fazer agora? É só substituir o valor do A. É quanto? 2. Então fica 2x mais o B que eu encontrei já no início, que no caso aqui é 4. Então veja que a nossa função é 2x mais 4. Aí para você tirar a dúvida, você pode pegar qualquer par ordenado desse aqui, substitui e você vai ver que vai estar dentro dos padrões justamente da questão. Então é um exemplo bem interessante sobre isso. Vamos ver o nosso segundo exemplo. Veja que nesse exemplo aqui, o exemplo 1, a nossa inclinação aqui, ela está para onde? A inclinação do gráfico, ela está para a direita. Se ela deu para a direita, veja que o nosso A deu positivo. Quando eu fizer essa função, veja que a inclinação está para a esquerda. Obrigatoriamente, o nosso A ele tem que ser negativo. Nós vamos ver um A negativo menor que zero. Então vamos lá, nós vamos pegar a primeira coisa da nossa função. F de x é AX mais B. Aí o que vai acontecer? Quem é o valor do nosso B aqui no caso? Veja que o B aqui no caso, ó, aqui está tocando o eixo no 3. E vamos agora encontrar o nosso A, professor. O A é quem? É o Y do B menos o Y do A dividido por quem? X do B menos o X do A. Aí agora o que eu vou fazer? Vou pegar dois pontos. Como aqui só tem visível esse ponto e esse, nós não temos nenhum outro par ordenado especificado, vamos pegar esses dois. Esse aqui é 0 e 3, e esse aqui que está em cima do eixo do x, ele é 1 e 0. Vamos chamar esse aqui de A, então aqui vai ser o XA e o YA, e esse aqui nós vamos ter, aqui nós vamos chamar de B, aqui vai ser o XB e o YB. Então jogando aqui nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o seguinte, fechar aqui os pares ordenados, vamos jogar os valores aqui, o valor do nosso YB é 0, aí menos o nosso YA, nosso YA é quanto? Ó? 3, então 0 menos 3. Quem é o valor do nosso XB? É 1, ó. XB é 1. Aí menos o nosso valor do XA. Quem é o valor do nosso XA? É 0. Aí aqui fica 0 menos 3 é menos 3. 1 menos 0 é igual a 1. Nós vamos ter menos 3 dividido por 1 vai dar menos 3. Então veja que eu falei logo no início dessa questão que de fato, como a inclinação é para a esquerda, é porque esse A que nós vamos encontrar ele é negativo. E de fato nós encontramos negativo. Então logo como vai ficar a nossa expressão? A nossa expressão é y igual a x mais quem? Mais b. Y igual, quem é o valor do nosso A? Menos 3. Então menos 3x mais o b. Quem é o valor do nosso b aqui que nós encontramos? Ó, 3. Então veja que eu encontrei aqui rapidamente a função que representa esse gráfico. Do mesmo modo que eu encontrei aqui no exemplo número 2, a função que representa esse gráfico. Então, na aula de hoje, nós focamos a construção de gráfico, taxa de variação e o valor inicial de uma função, que é importantíssimo na hora dos cálculos.